Como entender um filho que falava do mundo espiritual quando pequeno, sem nem ter tido ensinamento de nada, e hoje nem ouvir suporta e foge das conversas de mundo espiritual? Isso se justifica, segundo aquilo que Emmanuel coloca no livro O Consolador, que o processo reencarnatório nosso, ele não se dá totalmente na hora do nascimento. Kardec diz que os últimos laços materiais se fixam no nascimento, ou seja, vai acontecendo a gestação e o espírito vai se encaixando no corpo. No nascimento, os últimos laços materiais estão vinculados, mas o espírito ainda não está completamente desperto. Ele ainda possui muitas conexões ainda com o mundo espiritual. Ele ainda está meio lá e meio cá. À medida que a encarnação vai se processando, ele vai fazendo um processo natural de amortecimento dessas lembranças espirituais e vai apagando as percepções que ele tem do mundo dos espíritos. Quando que isso acontece? Segundo Emmanuel, aproximadamente lá pelo 7º ano de existência. Então, até os 7 anos, o espírito, ele ainda que esteja encarnado, ele ainda possui muitas percepções do mundo espiritual, mesmo não sendo necessariamente médium. Você pode ter uma criança que tem vários episódios que representam conexões mediúnicas, espirituais, mas que ele, à medida que vai avançando na infância, aquilo vai apagando, desaparece. Mas aí você tem o quê? Antes dos 7 anos, menino que não dorme à noite, chora, porque tem uma entidade no quarto e a entidade ele percebe e ele não consegue dormir. Menino que adoece de maneira muito fácil em função de pessoas perturbadas, negativas, complicadas, que se aproximam do nosso lar e que podem trazer algum tipo de problema para a criança. Criança pequena, é mais frágil. Meninos que conversam com um amigo espiritual. Meninos que reclamam dizendo, mas você não era minha mãe, você não era meu pai. Essa roupa eu não usava, eu usava uma roupa diferente. Cadê minha roupa que eu usava? Esse guarda-roupa não é meu. Pessoas, meninos que falam de suas outras existências nessa janelinha de tempo até os 7. À medida que o tempo vai chegando nos 7 anos, essas lembranças vão apagando, e ele vai como que completando o seu processo de despertamento para a vida física. Quando chega na adolescência, ele efetivamente despertou por inteiro. Aí eu vou saber quem reencarnou dentro da minha casa. E isso é muito comum. Então, não caracteriza que é médium. Se o seu menino, quando criança, falava de mundo espiritual, é porque, muito provavelmente, ele estava nessa faixa aí anterior aos 7, em que é mais comum essas falas sobre percepções espirituais das crianças. E aí, quando foi despertando de maneira real, a interferência da matéria, a influência do meio, a influência da sociedade, a influência do corpo, dos processos de perturbação que todos nós possuímos, acabou, de certa maneira, desviando o olhar desse mesmo menino para uma outra leitura em que ele não tem mais interesse pela vida espiritual. Isso é muito comum, não é incomum, mas o desenho que se faz é que a gente não se angustie com isso. A gente, sem tornar-se chato, sem se tornar antipático, a gente fala quando puder, mas sem ficar perturbando a cabeça dos outros. A gente vai falando sobre essas coisas, porque lá na frente isso pode ser útil. Quando a dor vier, quando o sentimento de solidão chegar, quando houver um tropeço e as portas que se espera que estejam abertas se fechem, e você sentir uma necessidade imperiosa de procurar socorro, ele precisa saber onde ele pode encontrar socorro sem ser cobrado. E aí você não pode oferecer a ele uma mensagem de cobrança. Cuidado, hein? Porque depois, quando acontecer, não ameace. Mas deixe a mensagem. Vá deixando alimento pelo meio do caminho. Porque o que é esperado de acontecer, como ele está vivendo um afastamento das questões espirituais, mais cedo ou mais tarde,
ele sentirá sede de paz. Ele sentirá sede de um conhecimento que o console. Ele precisa saber aonde está a fonte dessa água viva. E aí você precisa deixar esse conhecimento, porque na hora que ele procurar, ele tem que saber aonde encontrar. Isso acontece com muitos de nós. Na adolescência a gente faz uma ruptura com um monte de coisa, e mais tarde, quando a gente amadurece, meu Deus, preciso de mais, de um esclarecimento, de um conforto espiritual. Veja como as casas espíritas estão cheias de adultos, cheios de problemas, conflitos familiares, dramas de toda ordem, muitos deles iniciados na adolescência. Quando a gente não cuida disso no momento mais certo, a gente tem a tendência, quando conhece esse caminho, a bater nessa porta quando ficamos adultos, cheios de feridas, mas que com certeza são possíveis de serem tratadas.